Boa noite a todos. Queria trazer uma mensagem para compartilhar com vocês nessa noite, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos pular para o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, essa é uma história de uma pessoa que morava na terra de Uz, chamado por Jó. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo já ouviram falar dessa história. Tem alguns louvores que tem algumas passagens dessa história de Jó, que resumidamente é um homem que adorava a Deus de todo o coração. Deus provou ele, autorizando que o inimigo tirasse tudo dele, e no final da história Deus restituiu tudo que ele tinha de novo. Quero fazer um breve comentário sobre isso que eu aprendi, sobre essa palavra. Queria compartilhar com vocês e creio que Deus tem uma palavra para o coração de cada um que está me assistindo nesse momento. Então, resumidamente, quero ser rápido, breve e objetivo. Jó era um homem que adorava a Deus de todo o seu coração, como nós lemos aqui. Era um homem reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Era um homem rico, tinha muitas riquezas, poder aquisitivo, bastante gado, ovelha, bastante criação na terra de Uz. Talvez poderia ser o homem mais rico daquela terra. Mas ele adorava a Deus de todo o coração. Adorava porque ele era, e não pelos bens que ele tinha. Um dia, os filhos de Deus foram falar com ele, e junto foi Satanás. E aí Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E ele pergunta: de rodear a terra. E Deus pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó? Um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja a autoridade que esse homem teve na mão de Deus, Jó. Deus falando dessa pessoa para o inimigo. E aí Satanás pega e fala para Deus: ele tem todos esses adjetivos que você falou, ele te adora, é reto, desvia do mal, porque ele tem bastante bens materiais, ele está rodeado de coisas boas que você deu para ele, que você permitiu que ele tivesse. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. Eu duvido que ele não vai blasfemar contra ti. E aí nesse momento nós vemos qual o tamanho da confiança que Deus tinha na vida de Jó. Deus conhecia a vida de Jó. Deus sabia que Jó, mesmo perdendo tudo, não ia blasfemar contra o seu nome. Deus sabe o que vai acontecer com você no teu futuro, no teu amanhã. Assim como Deus sabia que ia acontecer na vida de Jó, Deus confiou em Jó e permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, nos seus bens materiais, na sua família. Deus só não autorizou que o inimigo tirasse a vida de Jó. Mas Deus não permitiu isso, sem saber o que estava fazendo, apostando para ver o que ia acontecer com Jó. Deus já sabia que Jó não ia blasfemar contra Deus, que Jó ia continuar o adorando de todo o coração, da mesma forma de quando ele tinha tudo. E o inimigo foi lá e tirou tudo que Jó tinha, destruiu a sua família, tirou os seus animais que ele tinha, a sua criação, todo o seu poder aquisitivo, tirou tudo de Jó. Até um dia que Jó chega a uma situação que sai um monte de ferida em sua pele, ele pega um caco de telha e começa a se raspar. E aí a sua mulher fala: homem, por que você não nega esse teu Deus aí, não fala desse teu Deus, reclama para o teu Deus e morre. Reclama de tudo que você está vivendo
que você não está vivendo, você está sofrendo. E ele fala, falaste como uma louca mulher. Deus me deu, Deus tirou. Só que eu aprendi que não foi Deus que tirou. Deus permitiu que Satanás tirasse. Quem tirou da vida de Jó foi Satanás e não Deus. Mas por que Jó fala que Deus deu e Deus tirou? Porque eu creio que Jó, de tão temente a Deus, ele não aceita nada de soberano em sua vida a não ser Deus. Ele não aceita nenhuma ordem autoritária que não venha de Deus em sua vida. Por isso ele não deu esse privilégio para o inimigo, não deu esse gostinho para o inimigo de falar que foi Satanás que tirou da sua vida. Não, ele fala que foi Deus. Mesmo assim, mesmo Satanás tirando as coisas da vida de Jó, teve que ver Jó falando que foi Deus que tirou. Nós temos que ser assim. Temos que confiar em Deus de todo o coração, não pelo que temos, mas pelo que somos. Deus conhece o teu amanhã, Deus conhece o teu futuro. Por isso que muitas das vezes Ele não te permite que você tenha aquele poder aquisitivo que você tanto sonha. Por isso que muitas vezes Deus não permite que você conquiste aquele algo tão sonhado que você espera, porque Ele sabe que lá na frente a tua adoração vai mudar, vai ser diferente. Assim como Deus conhecia o coração de Jó, Ele também conhece a tua vida. Você tem que adorar pelo que você tem. Você tem que ser pelo que você é, não pelo que você tem. Porque um dia, se você não tiver, você vai deixar de ser. Aqui nós aprendemos duas questões de vida. As pessoas que têm muito, mas que o adoram a Deus de todo o coração, com sinceridade, e não pelos seus bens materiais. E aquelas pessoas que também não têm nada, que era quando Jó estava lá jogado, largado, no fundo do poço, sem nada, mas continuava adorando a Deus. Você que está nessa situação, igual Jó, no fundo do poço, continue adorando a Deus. Deus conhece o teu coração, e assim como Deus deu tudo em dobro para Jó, permitiu que ele conquistasse tudo de novo, restaurou a sua família, Deus pode restaurar também a sua família, Deus pode te dar tudo em dobro, mas tudo depende do teu coração, da tua sinceridade, da sua adoração sincera. Não adianta você adorar a Deus por bens materiais, isso não vai resolver nada na tua vida. Mas Diego, por que tem bastante gente que tem de tudo, que é rico, e não faz coisa boa e não adora a Deus? E por que eu que adoro a Deus não tenho? Porque já te falei, Deus conhece o teu futuro. Se Deus permitir que você alcance algo maior, você não vai adorar a Deus da mesma forma que você o adora, do jeito que você é. E aí vamos falar daquelas pessoas que têm de tudo e não fazem coisa boa. É uma palavra, eu queria que você lesse comigo, se encontra lá em Lucas capítulo 18, versículo 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então que adianta ter riqueza, ter de tudo e não entrar no reino de Deus? Não adianta de nada. Deus só vai permitir que você tenha a riqueza, os bens materiais que você tanto sonha, se a tua adoração for sincera. Senão não adianta de nada. Tudo depende do teu coração, da tua sincera adoração. Veja a tamanha confiança que Deus tinha na vida de Jó, que usou como exemplo de um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal para falar com Satanás. Será que Deus pode ter essa confiança em você também, para te usar de exemplo, para quando o inimigo for o afrontar? Faça uma autoanálise da tua vida. Será que pelo menos por 24 horas Deus pode confiar em você assim como Ele confiou em Jó? Você vai o adorar pelo que você é e não pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você quer? Pense, reflita e talvez você pode encontrar algo que você tem que mudar na sua adoração. Mas seja sincero. Adore a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida. Agradeça a Ele por tudo.
Adore a Deus com o teu coração. Não importa o que você tem ou o que você não tem. Confie em Deus, coloque tudo na mão de Deus. Ele pode te tirar do fundo do poço e dar tudo para a sua vida mudar. Assim como ele mudou a vida do Jó quando ele estava lá no fundo do poço. Mas tudo depende da tua adoração. Muita gente tem de tudo, ou não precisa nem ser bem materiais, mas apenas cargos. Hoje, infelizmente, tem pessoas que são assim na igreja. Só está na igreja para querer se aparecer, para querer um cargo, para querer falar no púlpito, e se não der oportunidade, pronto, não adora mais a Deus. E a gente pode ir mais a fundo. Infelizmente, muita gente acaba tendo o seu casamento destruído por certas coisas que já foi construindo lá do início, que não agradava a Deus, começando com coisas mínimas erradas, e que chegou numas coisas grandes e acabou terminando seu casamento. E o que aconteceu? Largou de Deus. E Deus tem culpa disso? Deus não tem culpa disso. Quem tem culpa é você que construiu isso e não teve a capacidade de abrir os olhos e enxergar que ia chegar nesse ponto. E acabou deixando Deus de lado para viver a sua vida lá fora. Infelizmente tem pessoas assim, que adoram a Deus por coisas mundanas, por oportunidades, por um momento de celebridade, por querer fama. E Deus não quer isso. E é o tempo que Deus está provando para ver quem são os verdadeiros adoradores e quem o adora em espírito e em verdade. Então seja sincero na tua adoração. Rasgue a tua alma perante a Deus. Fale de todo o teu coração. Não queira se aparecer, não queira querer bens para vocês através da palavra de Deus, e sim aumentar o reino de Deus com pessoas que estão lá perdidas no mundo lá fora. Vamos pregar o Evangelho com todo o coração, com toda a felicidade e amor que Deus nos ensina através da sua palavra. Vamos ser igual Jó, temente a Deus. Não importa se eu tenho muito ou se eu não tenho nada, mas importa que a minha adoração nunca vai cessar. Espero que vocês tenham entendido, que Deus possa abençoar a cada um que está me assistindo. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer você refletir e enxergar se há algo para mudar em sua adoração, para que ela se torne cada dia mais sincera. Que Deus abençoe a todos.